De volta com o Multiverso aqui na 92. O Multiverso nos conecta. @Dinão Cardoso por aqui com a Coguinha. E eu nunca consigo lembrar o teu Instagram, Coga. É igual o seu com underline, Ale_Coga. Ale_Coga. Fácil. Segue a gente lá. O nosso convidado já está por aqui. Já tava batendo um papo. Exatamente. Com ele, já criou uma conexão direta, né? Porque o cara é da música. Ele entende, você viu que não é fraco, né? Coisa boa. Conversar com quem conhece. Dá uma alegria na vida, né? Eu fico horas. Quem é que veio hoje aqui pro nosso papo, Coguinha? Maurício Maffei. Maffei. Mais conhecido como Caju. É o Caju, né? É o Caju. É o Cajuzinho. Que delícia. Agora que a gente já tem essa intimidade. Já abriu o apelido, já. Tá tudo em casa agora. Coisa boa. Certo. Coisa boa. Bom demais. O pessoal tá mandando umas mensagens aí. Ó, tem um cara aqui. Começou. Não sei se tu conhece, Caju. Devo conhecer, pela cara que tu fizeste. O conteúdo da mensagem entregou. Não foi zoeira. Mas eu imagino que tu conhece. Porque tu é um consumidor de vinil. Sim. Tu deve conhecer esse cara. Em algum momento tu deve ter esbarrado. Que é o Djalma, de Morro da Fumaça. Né? O Djalma é professor de música, professor de história, professor de filosofia. E um apaixonado por vinil, né? Ele comercializa discos de vinis e tal. Então tu já deve ter esbarrado por aí. Já esbarrei sim. Mas tu é um cara mais novo, eu acho. Tem o quê? Na fase dos 30? Balzaquiano? Quem me dera. Não, tu já não tem 40 anos. 42 anos. Não, juro. Mas sabe o que é isso? O grande segredo da juventude é manter a alma jovem. Viu? Então eu tô com uma alma de um senhor, porque eu tenho 2 anos a mais que tu e a nevasca aqui tá grande. Acho que eu peguei mais sol, né? Pode ser. Foi a obra. Acho que você se estressou mais na vida, Dino. Achei que tu era uns 10 anos mais Todo novo mundo mesmo. acha que E aí a pergunta que eu ia te fazer não vai nem funcionar, né? Que é? Porque como que um cara mais novo entrou no mundo do vinil, né? Mas não, ele é da idade do vinil. Sim. Já sou da idade do vinil. Você chegou a comprar o vinil na época que ele tava... Era a única mídia disponível. Eu acho que a única a gente não... Sim. Eu peguei cassete, né? Eu na verdade, assim, dentro da minha história de vida com a música, que ela se mistura de várias formas, assim, tem um fato, assim, que pra mim foi bem marcante, que quando eu tinha por volta de 8 anos de idade, de tanto incomodar o meu pai que eu queria uma guitarra, certo. Ele comprou uma guitarra pra mim. E junto com a guitarra veio um equipamento de som para ligar a guitarra. Um aparelho desses. 3 em 1? 3 em 1. Não era bem um 3 em 1, na verdade era um amplificador, 2 caixas de som. Certo. 2 caixas de som. E junto veio um toca-disco. Daquele separado? Exatamente, daquele separado ali, exatamente, né? O toca-disco separadinho. Exatamente. E daí, quando veio o toca-disco, eu fui, na verdade, agraciado com 2 das grandes paixões que eu tenho na vida, que é guitarra e vinil. Teu pai matou 2 coelhos com uma paulada só. Mas eu acho que foi de tanto eu incomodá-lo. É? Com toda certeza. Foi por livre ele olhou de certo, ele olhou o equipamento assim, pegou a guitarra e disse assim, e esse equipamento aí? Eu já vou levar, que provavelmente vai ser o próximo pedido dele. E com 8 anos, mas da onde que veio essa sua coisa com a guitarra? Então, eu tenho uma... A minha vida, ela meio que se confunde com isso, assim. Eu não conseguiria estabelecer, até tentando pescar na memória, assim, qual foi o momento em que eu tive esse turning point, assim, com a música, né? Mas eu recordo que o meu pai, quando eu era criança mesmo, assim, de tenridade, ele desenhava, né? Meu pai, ele era projetista e tal, ele era engenheiro e projetava máquinas, né? Então ele estava sempre na mesa de desenho. E ele me colocava no colo e ele colocava uma fita dos Beatles pra tocar. Teu pai já curtia música boa. Sim, ele colocava e eu lembro que aquilo de alguma forma permeou em mim. Por mais que eu não entendia. Por mais que eu não entendesse o que fosse aquilo, assim, aquilo lá me levou para um outro lugar, assim, no qual eu tô até hoje. Maravilha. Então, você lembra o seu primeiro vinil que você comprou para ouvir nessa vitrola aí? Com toda certeza. Foi um presente, eu lembro até hoje que foi um presente de Dia das Crianças. Olha só. Ele me levou na Peoples. Sim. E eu comprei o Locolive, comprei o Road to Run e comprei o Mundo Bizarro do Ramones. Nossa, já foi o 3. Você já foi? Já 3. Foi. E junto eu ganhei uma camiseta do Killers do Iron Maiden.
Nossa, mas já começou, mas já começou excelente, né? direto e reto. Já. Eu achei que ele ia dizer balão mágico. Não. Sabe qual foi o meu primeiro show? Xuxa, só para baixinhos. Não, isso não existiu na vida do Maurício. Sabe qual foi o meu primeiro show da vida? Não sei. Eu cheguei do colégio, o meu pai tinha uma empresa, então eu ia até a empresa dele e aguardar pra irmos embora, assim, né? E eu tava lá e eu ouvia a rádio. E eles estavam sorteando... Você é daqui? Eu sou aqui de Criciúma. Aqui, qual era a rádio que você ouvia? Então, eu lembro que essa rádio era 96, que era a tocava rádio rock. que tocava rock. Que eu trabalhei lá, né? Sério? Sim. Pô, que bacana. Trabalhei na 96. Eu lembro muito da... Acho que o nome dela era Keila ou A algo... Kênia. Kênia Casagrande. Eu lembro da Kênia porque ela tinha um programa de rock no sábado à noite e eu acho que eu ouvi todos. Então é assim, ó, é que no sábado à noite tinha o A Hora do Rock. Exato. E não era só a Kênia que fazia. Quem tava na folga, porque na época, amigão... Sábado à noite ninguém Daí ia a minha trabalhar, memória né? foi seletiva. É porque tu tinha uma quedinha pela Kênia. Mas já peguei aqui, já pesquei. Mas então, aí o locutor que estava no horário, ele fazia o A Hora do Rock. Então o A Hora do Rock, ele era muito influenciado pelo gosto do cara. Entendeu? Quando eu lembro que quando eu fiz... Você fez? Claro que então, fiz. então Então fizeste você parte da minha formação. Olha só. olha só. Eu lembro Encontro maravilhoso. E quando eu fiz, o pau pegou. Era Iron Aí Maiden. sim, né? Do Iron Maiden pra cima. Então vai ver que eu gostava dos seus lá, viu? Não era programas, mas Kênia. eu lembrava da Kênia. Não era a Kênia, Dino. Pode ser. E aí o Djalma, que ele mandou mensagem, ele tinha um programa às 7. Ele era o produtor do programa, que era Sábado Especial. E aí quem apresentava era um professor de matemática meu, o Tadeu Toretti. Sim. E aí ele escolhia uma banda e aí contava a história da banda e ia intercalando a história com as músicas. Lembra disso? Lembro. Lembra disso? Sensacional. Uau. Então, que época Que boa, legal, cara. que Não, legal. demais. Então, e daí a história do meu primeiro show foi Tá, assim, eu vamos lá. cheguei do colégio, eu era novinho. Aí eu ouvindo rádio, e eles disseram: vamos sortear um par de ingressos pro show do Raul Seixas na Circus. Eu era uma criança. O icônico show do Raul Seixas na Circus. E eu era uma criança. E eu liguei pra rádio. Sério? E eles disseram: você ganhou um par de ingressos. Puxa Aí eu vida. falei: beleza. Desliguei o telefone. Meu pai entrou na sala, no escritório. Eu olhei: pai, eu ganhei um par de ingressos pra ir no show do Raul Seixas. Ele: o quê? Teu pai gostava? Ele gostava, mas ele na verdade, ele era um incentivador. Ele sempre foi um incentivador de mim. Tá. Então, ele foi lá, buscou. Mas claro, a gente tá falando dos anos 80, onde criança vivia Deus dará, né? Sim. Então, Vai eles lá. foram lá, esse daqui que ganhou o ingresso, uma criança de, sei lá, 8 anos de idade, os caras olharam: não, beleza, tá aqui os ingressos. Só que eu acho que tu vai ter que ir com teu pai. Daí meu pai tava lá: não, vou levar ele. Daí eu lembro que teve um atraso, era bem na época decadente do Raul Seixas. Sabe que tem uma assim, história desse show aqui, cara, Caju, que vale a pena a gente contar. Tem um patrocinador nosso aqui, que é o Bonjolo dos Vinhos. Sim. Você já deve ter ouvido ele em algum momento. Sim. Quando o Raul veio pra esse show, ele queria ficar na praia. Ele ficou num rincão na casa dele? do pai dele. Ele era criança. Cara, e ele não sabia quem é esse cara aqui, esse barbudinho aqui, meio mendigo, que tá na minha casa ficando uns dias. Aí o pai dele falou: esse cara é um músico e tal. Olha que história louca, cara. Que louco. Então tu já começou bem, né? Já começou, pô. Sim. Tu virou fã do Raul ou não? Não, eu tenho, claro, eu não desgosto de Raul Seixas, mas eu não tenho essa identificação que as pessoas têm com ele, assim, meio messiânica, assim, e tal. Certo. Sim. Mas eu gosto, assim, acho ele um dos grandes, inclusive um dos grandes letristas, né? Certo. E um dos grandes também, por que não, produtores da história. Sim, antes dele Exatamente. ter a carreira dele como músico, ele era funcionário de gravadora, né? Exatamente. Ele produziu muita gente. Claro, quando ele foi pra São Paulo, né? Naquela fase que ele tinha os Raulzitos e os Panteras e tal, quando ele virou... Inclusive foi isso que possibilitou que ele gravasse os primeiros discos dele, porque como trabalhava na gravadora, ele conseguia aqueles horários que ninguém utilizava, geralmente na madrugada, pra gravar. E eu acho que o primeiro disco dele, aquela Gran Ordem Cavernista, foi gravado dessa forma, se eu não me engano. Não sou um profundo conhecedor da obra dele, eu sei essas coisas mais... Pois eu tô mexendo num vespeiro. Não é nada disso. O Djalma é fã. Então aí, o filho do Djalma chama Raul. Chama Raul? Então Chama Raul, o Djalma vai poder confirmar ou me descredenciar, né? Tem que trazer o Djalma aqui com alguém. Então vamos anotar trazer. para trazer Vamos o Djalma aqui. Cara, mas você foi... o que aconteceu?
muita gente ali dos anos 90 pra frente, quem já tinha uma coleção de vinil, ficou meio encantado com a história do CD. Sim. Muita gente, o Regis Tadeu, que é esse cara polêmico, famosão aí, ele tinha uma coleção incrível de vinis e ele foi um desses caras. Sim. Muita gente com quem eu converso jogou os vinil no lixo. Se desfez, né? Ou fez negócio. Sim. E você? Então, a minha história, ela é um pouco entrecortada com isso, assim, porque eu criei uma pequena coleção de vinil, porque isso, digamos que já era na segunda metade dos anos 80, e logo depois o CD veio para o Brasil com força total, com aquela promessa de ser uma mídia, né, muito superior à qualidade e tal. Então, só porque pra mim, como criança, né, que eu era na época, assim, ou pré-adolescente, não fazia muita diferença porque eu ainda não tinha aquele poder de escolha, assim, né? Por exemplo, se eu queria um disco, o meu pai olhava o valor do disco, olhava o valor do CD, o CD era muito mais fácil. Eu lembro que eu comprei várias vezes, tipo, CD antes de chegar no caixa do supermercado, assim, naquelas minigôndolas que ficam ali, né? Então eu comprei muito CD assim. Então eu não cheguei a ter essa transição. Tanto que eu acho que os meus vinis, logo tempos depois acabei os doando para alguém, assim. Porque tinha uma outra dificuldade, assim. Quando o CD chegou com força total no Brasil, eles pararam também de trazer insumos para vinis, assim. Ele foi acabando, né? Então começou a ficar mais complicado de conseguir. E aí era mesmo, eu acho que o vinil no começo era o mesmo preço. Depois foi ficando mais barato. Eles pararam de produzir depois, né? Várias coisas saíam aqui já na mídia CD, né? E aí foi acabando. E tinha uma outra coisa, eu me lembro de ter me vislumbrado com isso, porque primeiro que meu toca-disco era uma porcaria. Meu pai me deu um Fran, cara, e acho que em 3 meses a correia já arrebentou e tal. Foi que eu fui muito grato a ele, que foi o que ele pôde me dar na época, né? Mas e aí, cara, se tu não tem um aparelho de vinil bom... É verdade. É uma bosta. Eu ainda, pra azar, na verdade, travestido de sorte, nesse caminho ainda me envolvi com pessoas que eram audiófilas. Então eu acabei, inclusive, entrando nisso. Aí é um inferno. Eu costumo brincar assim que eu coleciono vinis e guitarras, e com um pouco de sorte eu consigo comer, porque tudo aquilo que eu gosto de fazer é caro. Boga, não seja amiga de um audiófilo. Não seja. Ele vai te falir. Vai. Porque é um poço sem fundo. O audiófilo, ele não tá contente com nada. Nada nunca. Eu conheço um cara. Não, eu conheço um cara que conhece um cara. Tem um amigo meu que ele é audiófilo. Ele tem na casa dele as caixas que o George Lucas, não é a caixa do George Lucas, mas é exatamente o mesmo modelo que o George Lucas usou para mixar o Star Wars, os antigos. Então esse cara, ele trabalha com isso, então ele tem acesso. Mas ele diz que ele tem um amigo, cara, que ele vai atrás da primeira prensagem, não é da primeira prensagem, é do teste. Do teste? Sim, porque quando tu faz a prensagem do vinil, sim, você tem o teste. Ele pega aquele ali e é o teste, ele consegue. Sim. Isso ele sabe disso. Existe um mercado, assim, vinil é uma coisa maluca, porque existe mercado pra tudo quanto é coisa que tu possa imaginar. Essa coisa de audiofilia, eu tenho um grande amigo, vou até mandar um abraço pra ele, Carlos Zanini, que ele é pra mim o ápice da audiofilia, assim, porque ele é o cara. Ele já apareceu aqui, Mike, dizendo aqui maldade para com os audiófilos. Ele sabe que é verdade. Pois é, já vem se defendendo. Já vem se defendendo. E ele ele gosta muito de música, mas eu brinco com ele que ele gosta mais de equipamento do que de música. Tem isso. É porque você tem que ter o equipamento pra... Mas até eu te perguntar hoje, na era do digital, na era do acesso do streaming, ainda tem o seu valor você pegar o seu vinil no seu equipamento? Nem se compara. É outra vida. São coisas completamente diferentes. É outra vida. A gente tá falando, por exemplo, principalmente de... Claro, existem 1 milhão de variações dentro disso que eu vou falar agora, mas eu vou tentar usar como uma regra mais geral, né? Tudo que é digital, ele tem uma compressão muito alta, né?
Então, por exemplo, aquilo que tu tem em analógico, as gamas de frequência, elas se abrem de uma forma bem diferente. Então, por exemplo, claro, quando tu ouve um vinil, por exemplo, né, num equipamento que foi gravado em analógico, num equipamento de alta fidelidade, a sensação que tu tem daquilo, ele é de imersão. Por exemplo, assim, ó, aí tu consegue ter percepção de palco sonoro, tu consegue ter percepção de movimento, tu consegue ter percepção de várias coisas que tu não consegue ter no digital. Porque o digital, não que o digital seja ruim, o digital é bom e ele é muito útil. Sim. Mas para te conseguir... Pra apreciar mesmo para te conseguir, por exemplo, assim, ó, ter extrair uma qualidade realmente high-end do digital, tu precisaria de um DAC muito bom, com uma taxa de conversão muito alta. Não é no seu fonezinho de ouvido. Não é no iPhone que tu vai gasta o preço de uma Ferrari, Koga. Fácil. Um pedacinho de cabo de 1,5 m é 5 mil, 10 mil. Um pedaço de fio. 5 mil? Mais de 50 mil. Um pedaço de cabo. Você disse que não come. Imagina, pra te conseguir ter, assim, a gente tá falando de um mercado que ele trabalha com equipamentos, assim, que, por exemplo, tu pode comprar, por exemplo, um amplificador de 400 mil. Entende? Caixa de som, par, $500 mil. Não tinha ideia. Não, é louco, é lá que eu tô dizendo. E aí tu vai sentar com esses caras pra ouvir, cara, se tem um negócio, eles olha aqui, ó, tu ouviu isso? Olha aqui, para. Porque aí que tá. E aí eu já não percebo, Eu conheço o Maurício porque vocês se reúnem pra escutar, certo? Sim, Ele tem um grupo de pessoas que se reúnem, eu tenho algumas confrarias de música, assim, que a gente se reúne. Uma é o som do Cafofo, fundado pelo saudoso Pedro Aljor Furtado Júnior, que também era um colecionador, musicólogo e foi meu grande guru na vida, assim. Eu também tenho um outro grupo que é com alguns amigos que a gente até fez um podcast um tempo atrás, que era o Descaralhaço, que a gente falava sobre anos das músicas, assim, e tal. E os discos mais impactantes, a gente fazia uma espécie de competição entre os discos, assim, votando no final. E também tenho meus amigos de infância ali, que é do Fúria Metal, né? Que a gente também é um grupo baseado em música, que inclusive esse grupo a gente conseguiu numa outra rádio, a gente fazia um programa mensal falando sobre temas de música. Era assim. bem legal. Pô, que bacana, cara. Pô, conhece o Alisson? Da As The Palaces Burn. Imagina, o Alisson tem uma história, eu sempre falo isso pra ele, sempre brinco. Tá te mandando um abraço aqui. O Alisson começou a primeira banda que ele cantou foi comigo, porque a gente estudou junto. Ah, é? Exatamente, eu falei pra ele, cara, tu tem que cantar. Então você foi o grande incentivador. Claro que o talento já tava nele, né? Eu só percebi. O Moacir tá dizendo aqui, ó, eu ouço o vinil do Close to the Edge, do Yes, com fone de ouvido pra ver, pra ter a imersão. O João tá dizendo aqui, ó, meu primeiro vinil foi o 2112 do Rush. Deixa eu ver, tá chegando mais gente aqui. Mas tem uma coisa, né, cara? Então, Qual é o seu toca-disco hoje? Qual é o seu turntable? Então, pra ver se tu cedeu as tentações da carne do high-end. Eu tenho um project de uma marca deixou de comer muito de uma tempo. Série bem legal. Cedeu. Eu gosto. Eu sabe que o meu é um MK2, cara, Technics. Eu sou apaixonado por tudo que ele representa. O MK2, Coguinha, é o toca-disco mais famoso dos DJs. Ele é feito pra dar pau. Eu vou morrer e ele vai continuar lá, ele é todo de ferro e alumínio. Importante que ele esteja lá pra você. Ele não destrói nunca. E tem gente que transforma ele, né? Troca ali, ó, a cápsula e tal. O meu, ele tá todo original e tá lá. E pra mim tá bacana, entendeu? Mas, por exemplo, mas tá bem bom, né? Porque é um baita. Hoje ele inflacionou bastante, né? Ele deu uma inflacionada bastante. Mas, por exemplo, esse meu amigo Maico, ele já gosta dessa mais linha tua. Eu gosto da pegada mais. Tem que ser mais resistente, assim. Eu, às vezes, eu me pergunto, assim, porque o meu, apesar de ele ser bem bacana, assim, ele tem... Aliás, a audiofilia tem um pouco disso, assim, né? Por exemplo, ele é bem simples, assim, tem as coisas bem separadas, assim. Ele não tem nada de automático, por exemplo. Não tem acessórios, não tem nada. E às vezes eu fico me perguntando, assim, porque, poxa, um MK2, ele é bem mais fácil de lidar com ele, assim, né?
ele é quase plug and play, né? Então, agora, geralmente, quantos toca-discos vão se tornando de olho feliz, vão começando a ficar mais manhosos, assim. Não, você tem que trabalhar com luva. Pega luva cirúrgica, vai lá, pincelzinho, e como é que é a manutenção desse equipamento? Tem perguntas que é melhor não fazer. Nossa, olha, tomou bastante tempo, olha. Tem perguntas que é melhor não fazer. Mas só por exemplo, quem gosta, então, né? Porque aí não é uma parte ruim da coisa. Aliás, inclusive, isso tem muito a ver com quem gosta de vinil. Tá. O vinil, boa parte da mística que ele tem, vem da ideia do ritual. Do cuidado. Exatamente, do ritual, de tu pegar um disco, colocar ao lado A, colocar ele pra tocar, pegar o encarte, ouvir inteiro e tal. Tu pegar o encarte, ler quem é que produziu, olhar as fotos e tal, esse tipo de coisa. Existe um ritual, assim. Não é uma coisa pra te fazer no corre-corre, né? Não é pra escutar música. Não, aí tu usa o Spotify. Aí sim. Aí o digital, ele é perfeito. É que aquele seu momento ali, então. Exatamente. Né? Isso, e aí tu junta uma galera que curte, é o melhor dos mundos. Totalmente. E aí com charuto também? Charuto, whisky, bom vinho. Não, aí a noite é pequena. Exatamente assim. É um dos grandes prazeres da vida. Eu até digo, o Nietzsche tinha aquela história, né? Que quem vive sem música, a vida sem música, ela é um erro, né? Eu digo que às vezes não perscrutar essas questões a respeito da música, assim, e criar esses rituais, assim, a pessoa também ela perde um pouco da liturgia da música, né? Total. E hoje eu tava lendo uma notícia, tu postou, né, Coguinha, lá no nosso site. As músicas, a maior parte das músicas do Spotify não são ouvidas. Não. Ou seja, você posta um álbum de uma banda, o cara ouve uma. Cara, com o vinil na época você meio que se obrigava, né? E aí você conhece a obra, né? E a questão, existe muito essa questão da obra. Na verdade, se discute hoje muito sobre a forma como a música, como obra, ela tá morrendo. É evidente que lá nos anos 50 existia muito aquela coisa do compacto, assim, né? Só porque a forma das pessoas consumirem isso é diferente da forma como se consome hoje. Hoje é muito mais superficial e volátil, né? Esses dias eu fiz uma declaração aqui sobre os clássicos. Eu acredito que desde então a gente não vai ter mais o clássico. Não vai surgir mais o clássico. Porque o clássico surgia porque havia uma escassez, aquela música tocava exaustivamente, né? Aí você comprava o disco e ouvia, né, muito mais aquela faixa, e aquilo marcou uma época, marcou um momento. Hoje você não tem mais isso, a música faz sucesso quando faz, no rock nem tanto, ali 1 mês, 2 já tem a próxima, então não tem como virar um clássico, né? Claro, e também porque o formato da música mudou. A música ela precisa ser muito rápida, ela tem que te entregar um refrão logo, porque senão as pessoas perdem o interesse. Por exemplo, como é que sobreviveria hoje uma banda que nem o Yes, por exemplo? Né? Que às vezes tem discos tipo como Tales of the Topographic Ocean, que um lado é uma música só, assim, de 20, 30 minutos, assim. Hoje seria inconcebível. O próprio Autumn Mother Heart do Pink Floyd, né? O disco da Vaca. E o Dark Side, cara, você ouvir... Claro, tem músicas ali que dá pra ouvir, até tocam em rádio, como Time e Money, mas, cara, é diferente de tu ouvir a obra inteira, né? Perde o conceito. Perde o conceito. Essa é a questão. E é o grande legal, né? É uma obra conceitual. Poxa, por exemplo, assim, tu ter essa imersão da música, assim, eu acho que a música, ela serve pra isso, assim. A música, ela funciona mais ou menos como uma missa, assim. Ela tem começo, meio e fim. Ótimo, gostei. Tem que ter a liturgia. A Vivi mandou aqui, ó, vinil demonstra a sutil diferença entre ouvir música e se saborear. Exatamente. É igual assim, você pode comer uma lasanha congelada, você pode preparar a lasanha ali com as pessoas que você gosta, abrindo um vinho, fazendo um ritual, né? Eu gostei dessa coisa do beliscando um queijo. Sabe o que foi saboroso? Foi esse papo aqui que passou voando, a gente já estourou o tempo. Mas ainda preciso fazer uma pergunta. Então, por favor, faça. Não falamos nem do charuto também. Não, porque o Dino me perguntou, eu falei, não sei responder. Você é fã de prog? Eu sou... O prog é o meu estilo de música preferido. Tá, é o prog. De todos. Prog, imagina, prog... Porque eu sou muito injustiçada nessa rádio prog italiano, prog inglês, prog argentino. América Latina, ela é permeada de bandas maravilhosas. Qual é a banda do teu coração?
Daí a gente tá falando de Gênesis. Então eu vou pior. Aliás, mas Gênesis, Peter Gabriel. Mas assim, ó, se eu for falar, assim, porque senão eu vou ser. Depois vamos chamar de detrator. Tem uma banda que ela é a minha banda do coração, que é o King Crimson. Boa, mas boa, sim, mas se nós formos falar de uma banda de rock progressivo, seria o Gênesis, Peter Gabriel e também a primeira fase ali, né, Wuthering, e os primeiros discos que o Phil Collins gravou. Eu já gosto mais do Phil Collins. Eu também gosto, imagina. Mas daí depois... Agora, então pra gente fechar, tá? Imagina que veio o apocalipse e só sobrou um fio de luz, um toca-disco e 3 álbuns. Quais os 3 álbuns que você queria ouvir agora no apocalipse? Olha, tem zumbi, né? Só apocalipse. Sem zumbi. Vai dar pra ouvir sem zumbi. Então eu diria que seria o... Essa é sempre uma pergunta muito difícil, mas seria o Red do King Crimson, com toda certeza. Seria o Revolver dos Beatles. E seria também o Raga de Blanca do The Police. Seriam esses 3. Maravilha. O Djalma já tá mandando aqui, ó. O Djalma é fã de Status Quo, tá ligado? Sim. O Whatever You Want, ele já mandou aqui, o Dark Side e o novo Ion, eu não conheço. Esse aqui eu não conheço. Esse do meio aqui do Djalma eu não conheço. Ô, Caju, cara, obrigado, cara. Nossa, obrigada mesmo. Você tem que vir aqui pra gente ficar mais tempo. Tem mesmo. Imagina. Nossa, aqui dá pra... Vamos fazer. Sempre quando vocês quiserem aí. É um baita papo de música, viu? De verdade. À disposição mesmo. Maravilha, então. Hoje, Caju com a gente num papo sobre vinil, sobre música. Ficou faltando as guitarras. Ele volta. Esse daí era outro. Ficou faltando as guitarras e o charuto, mas esse é para um próximo episódio. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Multiverso. O Multiverso nos conecta.